Fala galera do canal, tô aqui com a Carla, nutricionista, e obviamente o papo vai ser alimentação. E eu vou começar com uma frase que minha avó me ensinava. Meu netinho querido, não saia da mesa cheio, saia com a sensação que você possa comer um pouco mais. É disso que a gente vai falar. Carla, eu lembro que minha avó, ela me contou essa história, foi o seguinte, eu devia ter uns 12 anos, 11, eu vinha passar férias em São Paulo. E aí jogava bola a manhã inteira, não sei o que e tal, a gente foi almoçar e tinha macarronada e almôndegas. Eu, meu primo, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. E aí eu lembro que eu repeti umas 3, 4 vezes. E aí falei, vó, tô cheio, repeti. E aí minha avó falou, não, se você tá cheio, você comeu errado. Você tinha que sair da mesa com a sensação que você poderia comer um pouco mais. E aquilo ficou pro resto da minha vida. Eu adorava minha avó, sempre achei ela muito sábia. E eu levei isso para minha vida. Eu sempre fiquei com esse alerta de sair da mesa sem ter aquela sensação de plenitude, né, de estar cheio. E aí hoje, uma das dúvidas que mais chegam no canal é como que eu sei o quanto eu tenho que comer? Olha que pergunta difícil. É difícil, mas é muito bonita e sua avó realmente era uma mulher visionária. Depois eu vou contar outras frases dela. Opa, vamos ver quais são. Porque hoje, na nutrição comportamental, uma das coisas que a gente trabalha muito é você ter, na realidade, a consciência do seu corpo. Porque realmente, muitas vezes, principalmente se você come rápido, até o estímulo da saciedade, de você estar pleno gastricamente, demora para chegar. Então, às vezes, você precisa comer além para você ter essa sensação. Então, você saber, aqui eu comi, estou bem, ainda vai mais um pouquinho, mas eu vou deixar esse, até para dar tempo para o seu organismo saber. Porque tem também um eixo do cérebro que precisa ser acionado. Que isso também entra, por exemplo, não comer assistindo TV. Porque você não está prestando atenção no ato de comer. Você está lá na TV, quantas vezes você já não começou a comer assistindo TV no celular e de repente você nem lembra que comeu? Porque foi tão rápido o negócio que nem registrou e você não prestou atenção. E aí você fala, comi, não comi, e ainda tem a sensação de fome. Então... Isso é muito complexo, né? Vou dar aqui alguns exemplos que enquanto você estava falando eu estava pensando, né? Eu amo amendoim de bolinha, sabe? Aquele amendoim japonês. Que tem aquele amendoim que tem a o ovinho, fécula. né, que a gente chama. Isso é bom demais. Porra, eu sei que um pacote daqueles é muito para mim. Mas, por exemplo, se eu vou assistir um jogo do Corinthians e coloco um pacote daquele na minha frente, eu mato aquele pacote. E nem percebeu, né? E eu sei que aquilo é muito para mim. E aí eu tenho uma estratégia, né? Então, sei lá, eu brinquei aqui de assistir jogo do Corinthians, mas pode ser um filme. Então, eu sei que aquele pacote é muita coisa. Então eu pego um potinho que eu tenho, eu acho aquela quantidade razoável, eu pego, guardo o resto e vou para a sala, ou vou para o meu quarto, onde eu for assistir o filme ou o jogo, e como aquilo. Porque eu sei que aquilo é o tamanho da porção, que eu sei que não é exagerado, eu já me conheço e tal. Por outro lado, quando eu vou num cinema, eu já caí nessa armadilha, você chega lá, você fala, eu quero uma pipoca média. Porque uma pipoca média, beleza, eu como. Aí a pessoa fala assim, mas 50 centavos você tem o balde. E aí eu já tive essa discussão com a mulher, eu falei, olha só, se eu não levo, eu me sinto um trouxa, porque eu estou fazendo um péssimo negócio financeiramente. Então eu acabo levando. E você come o pote inteiro. Muito pior, entendeu? Antes de começar o filme. Então, como que as pessoas conseguem trabalhar o tamanho da porção? Então, primeiro, parabéns por você eliminar o problema, porque realmente tem coisas que se você tá com um pacote inteiro, você vai comer sem perceber. Eu faço a mesma coisa com meu filho.
Eu tenho uma balancinha em casa, eu não peso tudo, gente, não somos os neuróticos, mas ele é adolescente, então o que ele faz? Ele pegava o pacote, ele gosta do amendoim japonês, Maravilhoso. e levava para o quarto e ficava com aquilo. Eu falei, filho, você pode comer, vamos fazer o seguinte, você vai pesar 15 gramas. E eu comecei a mandá-lo pesar. Por quê? Porque ele vai adquirindo a consciência de quantidade. E o resto deixa guardado, porque se levar para o quarto, vai comer. Então, essa parte, essa educação a gente tem que fazer. Mesma coisa, biscoito. Se você pegar um pacote de 120 gramas e está com fome, você come ele inteiro. Hoje em dia tem as porções menores. Você sabe que você pode usar as menores. Que as primeiras vezes que você faz... Quem está assistindo a gente está achando a gente muito louco. Eu falo, esse cara é um tonto, como que ele vai pegar só um pouquinho? E as primeiras vezes, ela é realmente difícil. Você fica na tentação, né? Que você sabe que está lá no armário, né? Você fica muito na tentação. Com chocolate é igual. Porque antigamente, né, você tinha os barrões, e aí eu vou controlando, eu vou comendo aos poucos. Hoje é o que você falou, você vai em qualquer lugar, você compra um monte de chocolate pequenininho e você come. No começo é muito difícil, mas depois, quando você adquire o hábito do tamanho da porção, passa a ser muito mais fácil. Sim. Então, acho que é uma questão de repetição desse hábito, né? Você tem que se reeducar, porque na realidade a gente está acostumado a... Se tem aquilo, que foi o que você deu exemplo da pipoca. Ah, claro, 50 centavos a mais, eu vou levar um monte de pipoca? Não. Se eu não fizer isso, eu sou trouxa. Exato. Só que o problema é, esse custo vai para o seu corpo. Vai pro corpo, Então, você foi esperto no bolso, só que o seu corpo vai padecer. Então, isso é interessante. Aí tem a questão, quando a gente fala de tamanho de porção e tal, o Brasil, eu lembro que eu estava na Coreia e eu entrevistei uma nutricionista do governo coreano. E ela falou assim, o Brasil é um país com muita abundância, vocês desperdiçam demais. E ela falava dos restaurantes self-service, né? Vocês têm comida à vontade. Eu lembro quando eu trabalhava com tênis, veio uma holandesa aqui, ela entrou numa churrascaria, ela falou, que isso? É à vontade assim, vem tudo? Né? Então, a gente tem essa abundância. Então, a nossa tendência, quando vai num restaurante por quilo e tem aquela oferta de alimentos, e são coisas gostosas, é você querer começar a comer um pouco de cada coisa e você tem uma porção muito grande. Aí eu te pergunto o seguinte, sensação de fome pré e pós-refeição. A gente pode levar isso em conta, por exemplo, o horário ideal para eu comer é um horário onde eu tenho uma sensação de fome, onde eu não estou faminto, mas também eu não estou zerado de fome, uma escala de 0 a 10 entre uns 5 e 7, porque se eu chego com muita fome, a tendência é eu colocar muito alimento no prato. E pós-refeição, essa que a minha avó falou, faz sentido de eu não estar... Né? Eu sabia que se eu quisesse comer mais alguma coisinha, eu comeria, e eu não estar tão cheio, essa sensação funciona? Funciona, é importante. Então, até os lanches intermediários, eles acabam ajudando nisso. Para você não chegar nas principais refeições, no almoço, no jantar, faminto, porque aí não tem como se controlar. Então, se você puder fazer um intermediário, dá umas 2 horas, 2 horas e meia, e aí vai comer. E aí a dica, por exemplo, num self-service, não por quilo, tenta olhar antes o que tem. Porque senão é aquela, eu gosto disso, aí quando chega no final tem mais coisas que você gosta, e aí você vai pegar um pouquinho de cada. Então primeiro dá uma sondada, fala, não, eu vou naquele, ajuda. Pegar um pouquinho a mais, ficar com a sensação de fome é importante. Mas o que você pode fazer? Olha, eu comi, vou esperar um pouquinho. Se você tiver um tempo, espera um pouquinho para ver, porque muitas vezes a fome passa. Se for naquele instante, ainda está com fome. Dá uns 10 minutos, espera um pouquinho e vê. Realmente não é tão grande a fome. Isso é um clássico. Quando acaba a comida, eu sou capaz de matar por um chocolate. Mas se eu espero 10, 15 minutos, passou, né? Mas é isso, é bem engraçado. E às vezes você vai comer um pedaço menor. Você não precisa se privar. Mas às vezes respira um pouco, deixa a comida assentar. Isso, sua avó não falava? Deixa a comida assentar.
E aí você vai, vou pegar agora a sobremesa, quero uma sobremesa esse dia. E quando você se acostuma com o nosso corpo, se acostuma com o tamanho da porção, eu tenho uma história engraçada para contar. Quando eu fiz a pós de nutrição, todo sábado a gente ia no shopping almoçar, né, e voltava à tarde para aula. E eu gostava de ir numa loja de doces comer um bolo Prestígio gigante. E aí eu almoçava e, cara, mas eu comia, eu adoro bolo Prestígio. E eu comia aquilo com prazer. Mas é engraçado, porque o corpo ele acostuma com aquela quantidade de calorias, que eu só ia sentir fome 9, 10 da noite. É impressionante, né? Então, se a gente começar a se habituar com o tamanho de porções assim, o nosso corpo se adequa, né? Sim, é uma adaptação, porque tem que ver que você estava acostumado com, muitas vezes, chega o paciente, come muito à noite, aí eu não tenho fome no café da manhã. Isso é clássico. Se você come muito à noite, não tem como você ter fome no café da manhã. Você começa a ajustar isso. Olha, Carla, comecei a ter vontade no café da manhã. Claro. E aos poucos o organismo vai respondendo. E o tamanho da porção é a mesma coisa. Gente, tenho certeza que vocês gostaram desse papo. Se vocês quiserem saber mais coisas, se inscreva no canal, deixe seus comentários, coloque o alerta para você ser lembrado sempre. Inclusive, porque eu vou fazer um desafio para a Carla aqui. Meu Deus. Para o nosso próximo vídeo, que vai ser o seguinte. Tem uma cozinha aqui na nossa Clínica Bem-Estar e a gente vai montar um prato. A gente vai ensinar como montar um prato. Tá feito o desafio? Sim. Provadíssimo, vamos lá, já tô pensando. Então continue ligado no canal que em breve ensinaremos a montar um prato. Tchau, tchau.